Olá, tudo bom, galera? Vamos aqui dando continuidade às nossas teleaulas. Eu quero compartilhar com vocês hoje o tema ética e moral. Tá? Dando continuidade às nossas lições, nós acabamos, como a gente foi dito nos últimos encontros, nós finalizamos a questão da espiritualidade, na disciplina Cidadania, Ética e Espiritualidade. Nós finalizamos a questão da espiritualidade, agora vamos entrar no segundo bloco, que é ética, e depois no terceiro e último bloco, que é cidadania. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética e moral. Qual que é a diferença de ética e moral? Como é que funciona isso dentro da nossa sociedade? O que é ética? O que é moral? O que é falta de ética, o que é imoral, o que é um cidadão imoral ou condições imorais. Bem, no contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. Possa ser que pareça, né, possa parecer para nós ser a mesma coisa, uma pessoa ética é uma pessoa de moral. Mas, porém, a ética e moral, elas são diferenciadas de acordo com a região, de acordo com a população, de acordo com a cultura. A ética está associada a fundamentos de valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Tá? A ética, ela organiza a sociedade. Conforme as sociedades vão se desenvolvendo, a sociedade vai se organizando e a sociedade vai estabelecendo padrões de ética, padrões de comportamento, padrões de atividade do que pode e do que não pode ser feito, né? Padrões que organizam a sociedade em si para que possamos viver em harmonia, tá? Então, conforme muda a questão cultural, conforme muda a questão regional, os padrões de ética e morais também mudam, tá? A moral, por exemplo, são costumes, regras, tabus, convenções estabelecidas por cada sociedade. A partir do padrão ético-social, a sociedade forma o seu padrão moral, tá? Por exemplo, você quando é criança, muitos de nós, todos nós quando somos criança, uma das primeiras coisas que nossos pais nos ensinam é que roubar é errado, tá? O roubo é errado, a mentira é errado, o enganar é errado, né? O egoísmo é errado, a falsidade é errada. Tá? Tudo isso são padrões que nós vamos nos desenvolvendo de acordo com a nossa sociedade. Por exemplo, a ética é um conjunto de conhecimentos extraídos através de uma investigação do comportamento humano. A ética tenta explicar as regras morais de forma racional, tá? De forma racional, fundamentada cientificamente e teoricamente em reflexões sobre a própria moral. Agora, já a moral são um conjunto de regras que nós aplicamos no nosso cotidiano. Aplicamos continuamente, né, por cada cidadão. Por exemplo, quando você vai entrar numa empresa, lá tem código de ética e conduta, código de ética e conduta na outra empresa. Cada empresa tem a sua visão, a sua missão e o seu código de ética. Tá? O direito, por exemplo, o direito tem o seu próprio código de ética profissional. A odontologia tem o seu próprio código de ética profissional. A enfermagem tem o seu próprio código de ética profissional, assim também a engenharia. E outras profissões têm o seu código de ética profissional. Você vai, por exemplo, para uma faculdade, por exemplo, como a nossa faculdade, Univangélica, ou vai para a PUC, ou vai para outra instituição, essa instituição tem o seu código de ética e conduta. Agora, porém, como é que vai formar a moral do cidadão? Conforme a gente nasce, a gente cresce, a gente vai crescendo, vai aumentando o nosso conhecimento, aumentando o nosso nível de consciência do que é certo ou do que é errado, né? A ética, vamos dizer assim, que é o que pode, o que não pode ser feito, qual o lugar que pode, qual que é a hora que pode, qual que é a hora que não pode.
Agora, a moral já é o nosso senso, através desse padrão de ética social, nós vamos formando dentro de cada um de nós o nosso padrão ético-moral, que nos orienta do que é certo e do que é errado. Eu entro numa determinada empresa, por exemplo, começando lá da base, né? Os meus pais me ensinam um padrão de ética e moral a partir da sua visão de mundo. Então eu absorvo dentro de casa já os princípios da ética e da moral, tá? Quando eu vou para a escola ou quando eu vou para a faculdade, eu começo já a absorver um outro sentido de ética e ética social e de morais sociais. Quando eu entro numa empresa, eu já vou pegar um outro conjunto de ética de comportamento. Então, essas diferenças de experiências de ética que a gente vai adquirindo, vai formando em cada um de nós, pessoalmente e individualmente, a ética moral. Tem até um versículo na Bíblia que diz: examinai tudo e retenha aquilo que é bom. Né? Ou seja, todas as coisas, todas as experiências que nós vamos vivendo no decorrer do nosso período, nós vamos absorvendo e vamos separar o que é bom e o que não é bom, o que é certo, o que não é certo, o que convém e o que não convém fazer. A ética é um conjunto, né? São fundamentos que explicam regras e comportamentos morais dos seres humanos de maneira racional e científica através de legislações que legitimam, né, este comportamento perante a sociedade. Já a moral está relacionada com um conjunto de regras que são aplicadas no nosso cotidiano por cada cidadão, conforme o seu próprio entendimento do que é certo e do que é errado. Né? Tem um ditado muito, muito comum dos nossos dia a dia, que achado não é roubado. Né? Você acha uma carteira no chão, e essa carteira no chão tem um determinado valor dentro dela, você não é obrigado a devolver, mas a sua ética moral dentro de você vai impulsionar você a devolver aquela carteira, aqueles documentos, juntamente com aquele valor que foi achado. Tá? Olhando assim pelo contexto filosófico, a ética e a moral possuem significados diferentes, porém bastante relacionados nas questões da conduta do indivíduo em sociedade. Agora, quando a gente for trabalhar, por exemplo, moral, sociedade, né, ou seja, ordem social. Quando a gente trabalha moral, sociedade, no contexto de ordem social, nós podemos ver que as instituições, costumes que regulam a vida de cada indivíduo em suas relações conforme a ordem jurídica, sociomorais, né, o moral, de uns para com os outros, entre eles está o governo. Por exemplo, nós temos a nossa sociedade, está aqui, você está na sua casa, você tem o seu vizinho, né, o seu vizinho bota um som lá tremendamente alto ou terrivelmente alto, né, extrapolando todos os limites de som, ele está usando da sua liberdade. Para ele está certo, na sua interpretação ética e moral, ele está no seu direito. Mas para você não, para você ele está invadindo o seu espaço. Agora, quem regula quem está certo ou quem está errado? Né? Aí entra o governo, entra as ordens jurídicas, entra as forças policiais, né, da nossa sociedade, que a partir de um princípio de leis vai dizer o que está certo e o que está errado. Por exemplo, a moral ela se forma a partir de um conjunto de regras adquiridas, como eu falei, né, muitas vezes ligado à cultura, muitas vezes ligado à sua tradição familiar e muitas vezes ligado à sua condição de educação, tá? O seu cotidiano. É muito comum
da nossa sociedade brasileira, nós deixarmos a nossa moral religiosa conduzir, por exemplo, a nossa vida profissional. Tá? Muitas vezes nós temos a oportunidade de ganhar ou se dar bem aí com determinadas negociações, né, que muita gente fazem. Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui muito comum, quando você vai alugar uma casa, conforme a lei, você faz o contrato de aluguel, você entra, mora e paga. Tá? Isso é o certo, isso é o correto. Mas, na grande maioria, as pessoas, já quando você já entra pagando, né, pagando um mês para morar. E tem aqueles que pedem até 2 meses, para você dar 2 meses de aluguel, para poder entrar, ficar um mês guardado. Né? Isso, se você for olhar pelo contexto de lei, isso é imoral. Mas o pessoal está tão acostumado a fazer isso, que quando você faz diferente, as pessoas dizem, você está perdendo dinheiro, todo mundo faz assim, por que você não faz? Ou seja, você não faz pela sua ética moral, você sabe que isso é errado. Tá? Agora, quando a gente trabalha a questão de moral, saber o que é certo, saber o que é errado, por exemplo, quando eu trabalho o correto no nosso conjunto de ética moral, não, isso é certo, como eu falei do aluguel, né? O certo é você entrar e morar. Então, aquelas pessoas que fazem diferente ou que fazem errado, elas são o quê? A gente vai chamar o quê? De imorais? Elas são imoral? Porque quando a gente fala de imoralidade, né, nós falamos pessoas, por exemplo, que costumam ou têm o hábito de usar palavras de baixo calão. Né? São pessoas que faltam com a verdade, são pessoas que não têm educação, são pessoas que agem ilicitamente, são corruptos, políticos corruptos, policiais corruptos, pessoas que não têm compromisso, não têm palavra. Tudo isso a gente chama de imoral. Por que a gente chama de imoral? Porque dentro do nosso padrão ético, moral, social, essas coisas são erradas. Por exemplo, a imoralidade ou imoral é um adjetivo de 2 gêneros, como origem no latim, né, imoralis, que significa uma atitude contrária à moral, ou qualifica uma pessoa que se comporta sem moralidade. Tá? Uma pessoa que mente, né, diz, tem 2 palavras, né, não tem uma só palavra, tem 2 palavras, é uma pessoa imoral. Agora, a imoralidade ou a falta de moral só existe porque a sociedade determinou aquilo que é moral, aquilo que é certo, aquilo que é ético. Tá? Por exemplo, tem coisas no nosso país que é falta de ética, tem coisas que no outro país já é normal. Né? Por exemplo, né, frango, né? Todo mundo gosta de um franguinho. Todo mundo gosta de uma carne de boi, todo mundo gosta de um filé mignon, uma carne de porco. Comer frango, comer porco, comer boi, para nós é normal. Agora, quando você fala comer cachorro, cachorro, o pessoal, nossa, coitadinho dos bichinhos, né? Isso é imoral. Por quê? Porque lá na Índia, outros países na África, comer cachorro lá é normal. Né? Para nós é imoral. Comer inseto em outros países é coisa chique, né? Comer larva é coisa chique, comer escorpião é coisa chique, mas na nossa sociedade não é. Tá? Uma pessoa imoral, por exemplo, é uma pessoa sem pudor, né? Que revela na imoralidade que está ligado à libertinagem, à obscenidade. Uma pessoa assim, muitas vezes, é descrita como devassa, indecente, né? Desonesta, como a gente falou. Por muitas vezes revela a falta de caráter e vive sem regras. Né? Caráter, moral, são coisas que nós construímos, né? Não é construído da noite para o dia. É construído através de muitos anos, através de muitas experiências. Quando eu pego um padrão moral da uma sociedade e eu sou contra esse padrão moral e eu quero lutar contra esse padrão moral, tá? Que a sociedade estabeleceu como certo e como errado,
Às vezes a sociedade vai dizer que eu sou uma pessoa indecente, desonesta e imoral. Não. Agora, não estou querendo dizer, por exemplo, que todos os padrões da sociedade são morais e são éticos. Há padrões na sociedade que é imoral, que é totalmente falta de ética. Por exemplo, o nosso comportamento é patriarcal, né? A nossa sociedade patriarcal. Não estou dizendo que a sociedade patriarcal é machista, não é isso, tá? Porque a sociedade patriarcal tem muitos pais, muitos pais de família que são famílias que são patriarcais, mas o pai ele honra a mulher, honra a esposa em todos os sentidos. Mas um fruto da sociedade patriarcal é o machismo, tá? O machismo não é um padrão ético, não é um padrão moral. O machismo é errado e eu tenho que lutar contra o machismo. Eu não posso aceitar o machismo, eu não posso aceitar o racismo dentro da nossa sociedade. Quem defende isso hoje no Brasil é imoral. Tá? Uma pessoa sem moral é uma pessoa sem regras e sem padrão ético. Por exemplo, um criminoso, ele não tem padrão ético, ele não tem moral, ele não quer saber, né? Um versículo bíblico também, outro versículo bíblico diz que digno é o trabalhador do seu salário. E o trabalhador, ele vive, ele goza o fruto do seu trabalho. Mas o ladrão, o criminoso, não, ele não trabalha, mas ele quer roubar aquilo que o outro trabalhou. Ele quer que o outro divide aquilo que ele não semeou. Ou ele quer ganhar sem trabalhar. Isso é um padrão, isso é uma falta de ética, uma imoralidade dentro da nossa sociedade. Se a gente for trabalhar exemplos de ética e de moral, por exemplo, ajudar a quem precisa. Eu estou na rua e vejo uma pessoa que precisa de ajuda. Eu não sou obrigado a ajudar. Não existe uma lei que me obrigue a ajudar essa pessoa, mas na minha ética pessoal, na minha moral pessoal, eu sou induzido a ajudar essa pessoa porque eu sei que ajudar é o correto. Tá? Um outro exemplo também sobre ética e moral, cometer atos ilícitos. Tá? O que é cometer atos ilícitos? Para me cometer atos ilícitos, eu primeiramente tenho que saber o que é lícito ou o que é ilícito. Quando eu sei o que é lícito ou o que é ilícito, aí eu decido fazer para mim se é o lícito. Quando eu acho que aquilo não é lícito, ou aquilo que a sociedade diz que é ilícita, e eu acho que não é, eu estou indo contra um padrão da sociedade. Como eu falei do roubo, tem políticos aí que defendem, né, a lógica do roubo, porque o Estado não te dá condições de trabalhar, o Estado não te dá condições de sobrevivência, aí você é induzido a cometer um ato ilícito, mas existe aqueles que cometem ato ilícito normalmente, ou seja, a ética dele é completamente distorcida, então o que a sociedade caracteriza como ilícito, para ele é uma coisa normal. Tá? Um outro ato muito comum da nossa sociedade, que para nós é totalmente fora de ética, né? É jogar lixo na rua. Você está lá com o seu cigarro, né? Fumou o seu cigarro e pim! Jogou fora. Ou chupou o picolé, lixo fora. Tá? O nosso padrão de ética e moral diz que o lixo você deve jogar na lixeira. Aí você está indo na faculdade lá, vai no banheiro lá, usa o banheiro de qualquer jeito, lava as mãos, seca lá no papel toalha e joga o papel toalha para um lado. Por que você faz isso? Ah, não, porque tem gente que limpa. Né? Tem pessoas que são contratadas só para limpar. Tem pessoas que são contratadas para limpar. Mas limpar o quê? Fazer a higiene pessoal, a higiene do banheiro, trocar o papel, botar mais sabão, para que as pessoas usem. Mas essa pessoa que é contratada para limpar, ela bota ali um cestinho de lixo, que no entendimento dela, ou no entendimento da sociedade, a pessoa ética e moral, ela vai lavar a mão,
né? Lá diz para gastar somente 2 papéis, ele vai pegar 2 papéis, vai secar a mão e todos nós esperamos que ele vai pegar aquele papel e vai jogar no lixo. Isso é o que a gente espera de uma pessoa com ética, de uma pessoa com moral. Não espera que a pessoa jogue no chão, tá? Jogar lixo no chão, sabendo que tem gente que vai limpar, é simplesmente uma falta de respeito, né, com essas pessoas da limpeza. É uma falta de respeito. A gente sabe que é falta de ética, né? Furar fila, olha só que legal. Hoje eu fui lá na Jales, né, pegar o álcool 70. Você já pegou o seu? Eu peguei o meu. Álcool 70 que a Jales está doando para a comunidade. Você vai lá, tem uma fila. Você vai no banco, tem uma fila. Você vai na feira, tem uma fila. Ou seja, fila já é um padrão, né? Vamos dizer, um padrão da nossa sociedade brasileira. Agora, você chega lá, tem uma fila, a pessoa fala, nossa, tem que enfrentar isso tudo só para pegar 1 litro de álcool? Eu não posso ir lá na frente? Nossa, que absurdo ficar nessa fila esse tempo todo só para pegar 1 litro. Mas só que outras pessoas também estão na fila ali para o mesmo propósito, com o mesmo objetivo seu. Agora, você achar que você deve passar na frente dessas pessoas, é que no seu padrão pessoal, a sua necessidade é maior do que a necessidade daquelas pessoas que estão na fila, às vezes até mais tempo que você. Tá? Quando você pensa assim, você é uma pessoa, me desculpe a expressão, mas você é uma pessoa imoral. Maltratar, por exemplo, outro exemplo, maltratar animais, chutar, bater, prejudicar, né? Olha que coisa interessante. Muito comum na indústria prejudicar o colega para pegar a vaga dele. Ou para que impedir que ele seja promovido, para que você possa ser promovido no lugar dele. Ou ocultar as suas falhas e potencializar a falha do outro para que esse outro possa ser demitido e você não. Para que de alguma forma você monstre através de atos ilícitos, né, que fofoca e mau testemunho, né, até a própria está lá nos 10 mandamentos, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é uma imoralidade, uma falta de ética terrível, tá? Como eu falei no início, código de ética, né, toda a empresa tem código de ética, toda a área profissional, diferente do outro, tem o seu próprio código de ética. O que é um código de ética? Código de ética é um conjunto de regras estabelecidas, estabelecidas a partir de direitos e deveres de uma empresa, direitos e deveres de uma categoria, de uma instituição profissional, de uma ONG, ou seja lá o que for. A partir da sua missão cultural e do seu posicionamento social. Tá? O código de ética ele é estabelecido já por profissionais que já vivenciaram, antigos naquela área, e eles vão determinar aquilo que pode, o que não pode, o que deve e que não deve ser feito em determinados momentos ou situações. Por exemplo, padrão de operação, padrão operacional, padrão de manutenção, tudo aquilo é um código. Quando você vai fazer aquele trabalho, você vai ver aquele código de ética. Por exemplo, primeiros socorros, massagem cardiorrespiratória, você não vai fazer de qualquer jeito, porque se você fizer de qualquer jeito, ao invés de salvar uma vida, você pode matar uma pessoa. Mas existe um padrão, um código, uma regra, conforme aquilo deve ser feito do início ao fim. Tá? O Código de Ética é um documento que dita e regula as normas que regem o funcionamento de determinada profissão, como eu falei anteriormente. Tá? Por exemplo, na área do direito, lá no julgamento, jura dizer a verdade e nada além da verdade em nome de Deus? Isso é um padrão. Se você está em um julgamento, você vai dizer a verdade. Você faltar com a verdade num julgamento é falta de ética. Tá?
Além das empresas públicas e empresas privadas, o código de ética também ele pode ser desenvolvido por organizações não governamentais, por exemplo, igrejas, né? Política, partidos políticos, grupos, né, de ações sociais. Esses grupos de ações sociais, as igrejas, partidos políticos, também têm o seu código de ética. Você vê determinadas religiões que a pessoa se veste de um jeito e na outra religião se veste de outro, né? Como a gente teve aí há pouco tempo. Você vê uma igreja que usa véu, outra igreja que não usa véu, uma igreja que pode usar calça, a mulher pode usar calça, outra igreja que a mulher não pode usar calça, uma igreja que a mulher é pastora e outra igreja que não reconhece uma mulher como pastora. Isso são códigos de ética. Você vê partidos que defendem o comunismo e partidos que são contra o comunismo. Você tem partidos que são de direita, partidos que são de esquerda. Tá? Aquilo são seus códigos de ética. Por exemplo, a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, dispõe de um código de ética específico que serve para nortear as atitudes profissionais de um advogado. Tá? Um advogado não pode ocultar provas, um advogado não pode distorcer provas, o advogado não pode se basear em provas que não existem, tá? Em contextos que não existem. Todo o conteúdo disposto nos documentos devem estar entrelados, né, a princípio nas regras universais de ética. Tá? Você não vai basear uma acusação ou fazer uma defesa simplesmente em algo que a pessoa não tenha onde se sustentar. Um exemplo muito comum foi aquela moça lá que quis processar o Neymar de abuso sexual, né? Veio o primeiro advogado cheio de pose, não, nós vamos, isso é um absurdo, vamos processar, ele tem que indenizar, e esse advogado foi trabalhando, pum, de repente largou o caso. Vem o segundo, com a mesma vocação, com a mesma vontade de mostrar, de provar, vai, deixa o caso. Vem o terceiro, lê um pouquinho, depois abandona o caso. Ou seja, no final, com falta de prova, como é que um advogado vai defender uma moça que está acusando uma pessoa de abuso sexual se ela mesmo não tem prova contra essa pessoa? As provas que ela tem, ela diz que perdeu. Alguém entrou no apartamento, roubou lá o tablet, não sei se vocês lembram disso. Então, eu não tenho como sustentar a defesa de alguém baseado numa acusação sem provas, tá? A ética profissional também, ela pode ser um conjunto de normas de éticas que formam a consciência do profissional. Tá? A ética profissional, ela ajuda a formar a consciência de um profissional. Por exemplo, na engenharia, se eu vou fazer determinada obra, essa obra tem determinada altura, essa obra vai ter determinada carga de peso, vai sofrer determinada pressão. Então, para mim estabelecer as bases dessa construção, eu tenho que ter toda essa informação. Aí, para me fazer determinado tipo de obra, eu tenho que perfurar uma sapata, né, fazer uma base daquela obra, né, com tal profundidade, com tal medida, usando tal espessura no aço. Aí chega o outro e fala assim, cara, daí para baixo ninguém vê. A gente pode economizar um dinheiro aí. Tá? E esse dinheiro que a gente pode economizar, a gente pode fazer outras coisas. Né? Dentro da sua consciência profissional, o que você vai dizer? Não, não posso. Para essa determinada obra, para essa determinada carga, eu preciso fazer a base desse determinado jeito. Tá? Eu não posso deixar que uma certa atitude que queira gerar economia possa ser feito com falta de ética. Por exemplo, a gente vê lá Brumadinho, né? Quando vê lá, foram constatar a estabilidade da barragem, veio lá um grupo de engenheiros e falou que a barragem não estava segura, estava correndo risco de desmoronamento.
Só que veio os outros lá, a empresa não quis, tirou aquele grupo de engenheiros e trouxe um outro, que esse outro grupo simplesmente assinou lá e deu a barragem como segura e aconteceu o que nós sabemos que aconteceu. O Código de Ética Profissional também é um conjunto de normas éticas que devem ser seguidos pelos profissionais no exercício do seu trabalho, tá? Quando eu não sigo o código de ética que estabelece a minha profissão, eu estou agindo com falta de ética. Eu sou um profissional sem ética. A ética também ela pode estar ligada à filosofia. Parece até uma coisa assim, sem sentido, né? Por que nós estamos falando sobre filosofia no curso de ética? A ética na filosofia, olha só como ela é interessante. Ela estuda assuntos morais. De modo que eu possa entender o que levou a pessoa a agir daquela forma, tá? Do que leva o ser humano a agir daquela forma, além dos seus comportamentos e do seu caráter. A ética na filosofia procura descobrir qual é a motivação de cada indivíduo de agir de cada determinado jeito que ele agiu. Por exemplo, no direito, o que levou essa pessoa a cometer um crime? O que levou essa pessoa a cometer um roubo? O que tornou essa criança custosa desse jeito ou desobediente desse jeito? O que leva essa pessoa a ter determinada atitude? Essa investigação de comportamento humano que é a ética na área da filosofia, tá? Quando a gente fala sobre cidadania, a ética na cidadania é você agir conforme a sociedade espera que você haja. Por exemplo, respeitar os mais velhos, dar lugar aos mais velhos na fila, dar preferência a idosos, às crianças, às gestantes, né? Você entra no determinado transporte público, tem aqueles lugares marcados que lá diz, você não é proibido de sentar aqui, mas dê preferência a esse determinado grupo de pessoas. Então você entra, senta, e quando chega alguém do determinado grupo de pessoas que está descrito ali em cima, você levanta e dá lugar para essa pessoa, tá? Jogar o seu lixo, a sua latinha de Coca-Cola, o seu resto de alimento no recipiente correto, lá de acordo com as cores, né, da reciclagem. Tudo isso, ética na cidadania, é você fazer aquilo que a sociedade espera que você faça. Agora, quando a gente vai para a área da religião, você fala sobre ética cristã. Tá? A ética cristã, ela se baseia naquele conjunto de ética e moral que nos foi dado, por exemplo, pelo próprio Cristo. Né? Lembra quando Cristo fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Que ele fala, um novo mandamento vos dou. Então, o próprio Cristo ele nos traz um conjunto de ética, né? Comportamental, social e profissional. Tá? E quando a gente fala sobre ética cristã, no nosso contexto nacional, que a maioria da nossa população, 92% ou 94% da nossa população se considera cristã, que são protestantes, católicos, espíritas, né? Tem a questão ética religiosa muito forte na sua vida. E quando você assume uma ética cristã, você está assumindo, por exemplo, aquele padrão estabelecido lá nos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não usarás o nome do teu Deus em vão, né? Manter sagrado, né? Guardar o dia de sábado, honrar o pai e a mãe, não roubar, não assassinar, não cometer adultério, não falar mal do teu próximo, não cobiçais a casa do teu próximo, os 10 mandamentos, é um padrão de ética e moral. Não é um padrão de ética cristã. Quando eu falo de padrão de ética cristã, é quando eu assumo, por exemplo, as doutrinas e os ensinamentos que Cristo me deu. Tá? Eu olho para o comportamento de Cristo, eu olho para a identidade de Cristo e começo a assumir aquela identidade
cristã, aquela ética cristã que ele, conforme ele nos ensinou. Isso que a gente chama de ética cristã. Por exemplo, na nossa sociedade brasileira, por que o cristão não deve fumar? Aí você pensa assim, por que a nossa sociedade brasileira diz que o cristão não deve fumar? Porque eu não consigo imaginar Cristo fumando. A nossa sociedade não consegue imaginar Cristo roubando. Por que o cristão não deve beber bebida alcoólica? Porque Cristo não bebeu bebida alcoólica, não beberia bebida alcoólica. Por que o cristão não rouba? Porque é inadmissível para nós ver Cristo roubando. Então, tudo aquilo que Cristo não faria ou acharia de errado, eu não posso fazer. Porque a ética cristã diz que eu tenho que ser igual a ele. Tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ética e virtude. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre virtude. Agora, para encerrar esse bloco de ética e moral, a sociedade, me estabelece um código de ética e conduta. A partir desse código de ética e conduta, eu formo o meu código de ética e moral pessoal. Tá? Agora, quando o código de ética, a ética da sociedade, entra em confronto com a minha moral, aí eu faço uma pergunta para você. O que deve prevalecer? A ética ou a moral? Tá? Tem um filme muito legal chamado Advogado do Diabo. Se você tiver oportunidade de ver, tem no YouTube. Aquele ator Keanu Reeves, né? E o Al Pacino. O Keanu Reeves é um advogado jovem no início de carreira e o Al Pacino ele vai interpretar o diabo nesse filme, as tentações, né? O diabo nesse filme são as tentações, tá? Então eu queria deixar para você refletir para a gente encerrar esse momento. Quando o direito entra em conflito com a justiça, o que deve prevalecer? O direito ou a justiça? Quando a ética entra em conflito com a moral, o que deve prevalecer? A ética ou a moral? Tá bom? Pensa um pouquinho nisso aí, refleta um pouquinho sobre essas duas perguntas e quando a gente tiver tempo, né, quando a gente voltar às nossas atividades normais, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Tá bom? Muito obrigado, querido. Fique com Deus. Que Deus possa estar te abençoando, te dando uma boa semana. Tá bom? Deus abençoe.